Olá, galera! Estamos aí para mais uma aula de física. Esta que é uma das mais fantásticas ciências e que tem uma vasta aplicação no dia a dia, em que você, ao jogar bola, ao subir no ônibus, ao fazer qualquer coisa no teu dia a dia, realmente, você vai ver direto a aplicação dessa grande ciência. Hoje, a nossa aula vai tratar de plano inclinado e sistema de forças. Na verdade, nós vamos nos reportar alguns anos atrás, falar um pouco sobre máquinas simples. Aí você pode estar pensando, o que é uma máquina simples? Máquinas simples são dispositivos que facilitam a vida do ser humano. E elas existem há muito tempo atrás. Desde a época dos egípcios, por exemplo. Já existiam muitos planos inclinados, por exemplo, onde você vai facilitar o teu trabalho com a aplicação de força menor do que aquela requerida pelo objeto a ser movimentado. E é muito simples, nós vamos ver a partir de agora. Vamos lá? Bom, imaginemos então, por exemplo, que você vai pegar um corpo e quer levantar este corpo. Aí você tem auxílio, por exemplo, de uma roldana, como indicado na figura. Você tem o corpo, tem a corda e a roldana lá em cima. Você então quer suspender esse corpo, quer fazer uma força de modo a levantá-lo. Bom, em geral, o que você faz? Você pega a pontinha da corda e puxa. O que vai acontecer? O corpo vai suspender. Beleza. Só tem um problema. Mas é um problema fácil de resolver. Sabe por quê? Quando você aplica a força com a polia, esta força que você faz tem a mesma intensidade do próprio peso do corpo, o que torna o trabalho difícil. Imagina, por exemplo, ter que levantar um corpo de 200 quilos. Ficaria muito complicado. Para facilitar isso, nós vamos utilizar o nosso plano inclinado. Vamos ver o exemplo. Observem. Você tem aí, neste exemplo, o corpo, que é o mesmo anterior, tem a mesma corda puxando ele, a mesma polia. Só que agora tem um auxílio do plano inclinado, em que você agora aplicar uma força de valor menor. Como assim? Ao aplicar a força na extremidade da corda, você não vai precisar suspender o peso do corpo propriamente dito, mas sim uma componente desse peso. Vamos à próxima figura. Vamos analisar a força, as forças que atuam no corpo. O corpo, que é o nosso quadrinho aqui. O plano inclinado, que é o elemento que vai facilitar o nosso trabalho, que vai reduzir o nosso esforço. O ângulo de inclinação, que é o ângulo θ. Eu falei θ. Muito bem, além disso nós temos, já que o corpo está aqui, existe a força peso. Quem que é a força peso mesmo? A força peso é aquela força com que a Terra puxa os corpos para si. É o que explica o fato de um corpo, ao ser abandonado, cair, porque na verdade ele está sendo atraído pela Terra. Voltando, então você tem o peso, que é a força com que a Terra puxa os corpos para si. Além do peso, tem um contato aqui, não tem? Então tem uma força chamada normal. Nesta figura nós estamos desprezando todo e qualquer atrito. Atrito que seria na verdade uma dificuldade do corpo se movimentar no plano. Costumava-se reduzir esse atrito colocando embaixo do corpo pequenos roletes, que eram pedaços de madeira em forma de cilindro, em que o corpo deslizava sobre esse pedaço de madeira. Isso reduzia o atrito e facilitava ainda mais a movimentação do corpo. Interessante essa técnica do plano inclinado. Mas, professor, quais são os tipos de força que atuam? Agora, vamos analisar de perto cada força dessa? Vamos analisar então. P é a força peso. Como eu falei, força que a Terra puxa o corpo para si. A outra força eu chamei de normal, força normal. Essa força, como eu falei, é devido ao contato entre as superfícies. Fato importante, ela é chamada força normal porque ela é perpendicular a esse contato entre as mesmas. Vamos seguir à frente. Análise das forças. Nós vamos agora analisar cada uma das forças, ver as intensidades, as direções, ver como é que elas atuam no corpo e aí tirar as conclusões mais simples do problema. Vamos ver então as forças e analisar com calma cada uma delas. Vamos ver como é que essas forças se comportam ao longo do problema. Vamos iniciar com a força peso, que é essa força vertical para baixo, como eu falei, que é a força com que a Terra puxa o corpo para si. Na extremidade da força peso, nós vamos passar duas retas tracejadas. Essas retas tracejadas vão nos dar exatamente as componentes do peso, as projeções do peso. Mas que projeções são essas?
Na verdade, são forças que pega-se o peso e separa-se. Essas são as forças chamadas componentes. É justamente essas duas forças que dão origem ao peso. Ou ainda, melhor dizendo, eu posso falar que as componentes PY e PX são, na verdade, as sombras que o peso faz na direção do plano e na direção perpendicular ao plano. Agora vamos ver como é que faz isso. Está aqui o peso. Vamos traçar a primeira reta paralela ao plano inclinado, que é essa pequenininha bem aqui, ó. Essa reta paralela ao plano inclinado sai exatamente da extremidade do peso rumo à direção da reta normal. Beleza? Muito bem. A segunda reta tracejada quem é? Uma paralela à reta normal. A primeira paralela ao plano. A segunda paralela a quem? A normal. Beleza? Percebam comigo. Você então já adquiriu duas forças e vai trabalhar com elas agora. Vai esquecer o peso e trabalhar com PX e PY. Que são quem mesmo? Está aqui, ó. PX paralela ao plano inclinado. PY na direção da normal, perpendicular ao plano inclinado. Agora, já que nós queremos conhecer de fato as componentes da força-peso, vamos pegar a figura e especificar apenas o triângulozinho das forças. Vamos ver? Agora, observem, temos a força-peso, está aqui. Temos a primeira reta tracejada e a segunda também. E já colocamos também um ângulo de inclinação, que por geometria pode se provar que é esse θ que aparece bem aqui. Nota que o θ, este ângulo, é o ângulo entre a direção vertical do peso e a direção perpendicular da normal. Essa reta é paralela à normal, não esquece disso não. Então você já tem tudo aí. Agora, como é que você vai calcular PX e PY? Que são os valores dessas forças, que são as intensidades dela, que representa quanto elas valem ao longo do problema. Nessa figura, o que é que você vai ter então? Quem que é o seno? Como é que você define o seno de um ângulo, trigonometricamente? Você tem um triângulo retângulo, onde existem três elementos importantes. O primeiro deles, o maior dos lados, que é conhecido como hipotenusa, e os outros dois, que são os catetos. No nosso problema, a hipotenusa é o tamanho da força-peso, é o valor dela. E os catetos têm o tamanho do PX, e o tamanho do PY. Observem, na figura você tem hipotenusa, um cateto e outro cateto. E eles têm nomes importantes. Em relação a este ângulo, PX, o tamanho da força PX, é o cateto oposto ao ângulo θ. Cateto oposto, está de frente para ele. Enquanto que o PY, que é esse tamanho, que é igual a este aqui, este tamanho, que é o PY, está colado. Colado, você lembra quem? Colado cosseno. Muito bem. Então, este cateto é o cateto adjacente, o que está colado ao ângulo. Então, como é que calcula o seno mesmo? Seno θ é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Lá no nosso exemplo temos assim, seno θ, cateto oposto dividido pela hipotenusa. Mas como eu quero o cateto oposto, ou melhor dizendo, eu quero o PX, PX vai ser igual a quem? P seno θ, é só passar multiplicando. E você calculou uma das componentes da força-peso. Como calcula a outra? Nós vamos para outro conceito, que é o conceito de cosseno θ. E na figura das forças, nós temos esta aqui é a hipotenusa, nós já sabemos que esse camarada aqui é o cateto adjacente e o cosseno vem ser quem? Cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Em relação às forças, o cosseno θ vai ser PY dividido por P. Como eu quero calcular justamente o PY, eu tiro o que está dividindo e jogo para lá, multiplicando, e temos aí o valor do PY. Bom, em geral, quem interessa realmente, qual é a componente? É justamente a componente PX. Essa é a componente que interessa. Mas por quê? Porque é ela que está ao longo do plano, é ela que está indicando a força que deve ser levantada ou deve ser vencida. Agora,
Nós já vimos quem é Px, já vimos quem é Py, já vimos quem são de fato essas componentes. O que nós vamos fazer agora é colocar isso em prática. A componente que interessa é justamente a componente Px. É essa a componente que interessa. Aí você pode perguntar, mas por que? Se você tem Py e tem Px, por que só o Px vai interessar? É porque Px é justamente a componente que está ao longo da inclinação do plano. É justamente a força que eu tenho que vencer. É justamente essa força que eu tenho que superar para o corpo começar seu movimento. Agora, nós já vimos Px, já vimos Py, já vimos essas componentes, já sabemos como calcular, só não calculamos numericamente. Não colocamos em prática isso. Agora, vamos fazer um exemplo então. Vamos ver com calma esse exemplo. Vamos dividir ele em duas partes. Na primeira situação, o que nós temos aí? Um indivíduo que quer levantar um corpo com velocidade constante ao longo desse plano inclinado. Para facilitar o problema, vamos imaginar que o peso desta bolinha seja, por exemplo, de 24 newtons. Então, se ele fosse pegar uma corda e puxar, ele teria que fazer uma força de 24 newtons. Agora, se ele tivesse que empurrar plano acima, quanto seria a força aplicada? Será que seria os próprios 24 newtons? Seria mais? Seria menos? Bom, a gente já viu que o plano inclinado é para facilitar o nosso esforço. Isto quer dizer que eu vou reduzir aquilo de esforço que eu costumaria fazer. Neste caso, vamos ver o que acontece. Px, que é justamente a componente que eu falei ainda há pouco, que é a componente que interessa, que é a componente que deve ser vencida pela minha força, vai ser calculada de que forma? Px é igual a P seno θ. Nós já sabemos disso. E sabemos mais. Sabemos que Px, que é igual a P, que vale nesse caso 24, seno θ. Na figura que nós vimos do corpo, do cara empurrando a bolinha, seno θ, o nosso θ é o ângulo de inclinação, vai ser cateto oposto dividido pela hipotenusa. Se nós substituirmos seno θ por cateto oposto pela hipotenusa, como é que fica a minha expressão? Px é igual a 24 vezes seno θ, cateto oposto pela hipotenusa. 30 sobre 60 vai dar exatamente meio. Como é que fica então? 24 vezes meio. Ora, 24 vezes meio dá quanto? É a metade de 24? É 12. Agora, vamos atentar um pouco para esse resultado. Você tem um corpo de 24 newtons e para levantá-lo de uma altura x qualquer, você está aplicando uma força aí de 12 newtons. Metade da força. Então, nota, perceba que o teu esforço foi reduzido à metade daquilo que você precisa vencer. E pode ser até diferente. Você pode ter um esforço ainda menor. De que forma? Vamos ver o próximo exemplo. Suponha agora que o plano inclinado não tenha mais 60 de comprimento, de extensão, mas tenha agora 120. Notem, nós mantivemos os 30 de altura. Nós vamos levantar o corpo da mesma altura, só que agora botando um plano inclinado um pouquinho maior, ou seja, um plano de uma extensão um pouco maior. Como é que fica o cálculo? Vamos ver? Novamente, Px é igual ao peso que nós tínhamos antes, que continua sendo 24, só que agora, neste exemplo, o nosso seno é 30, cateto oposto, por 120, que é a nossa hipotenusa. Ora, 30 por 120 dá 1/4. Então, 1/4 está aqui. 24 vezes 1/4 é quanto? Exatamente 6 newtons. Você tem um corpo de 24 newtons. Esse é o peso do corpo. É esse cara que você tem que vencer. É esse corpo que você tem que arrastar, levantar 30 centímetros. Você pode aplicar uma força de 12 ou uma força de 6 newtons. Só depende de quê? Do plano inclinado. Ou, se você não quiser usar o plano inclinado, você pode usar e calcular exatamente uma força de 24 newtons. Só que aí o teu esforço é exatamente igual à força que você precisa vencer. Não é interessante para a gente. Interessante para a gente é fazer menos força do que aquilo que você quer vencer. Isto me lembra uma situação. Você sabe muito bem que os egípcios, por exemplo, fizeram grandes construções.
Tem aquelas pirâmides imensas, em que eles levaram grandes blocos pesadíssimos, com até toneladas de peso, até o alto das torres, das pirâmides. Como é que eles faziam isso? Vamos ver na figura. Você tem aqui a figura justamente da pirâmide e o que é o mais importante, o nosso plano inclinado. Este bloco pesa aí para lá de 5, 10 toneladas. Dificilmente se conseguia levantar esses blocos até lá em cima. Como é que faz então? Utiliza-se o plano inclinado e para reduzir ainda mais o esforço, coloca-se rolete sobre o plano, embaixo do corpo, entre o corpo e o plano, de modo a facilitar o deslize do corpo. Consequentemente, se faz um pequeno esforço e consegue-se levar uma grande carga no alto da pirâmide. Vamos entender um pouquinho mais detalhadamente essa história. Vamos a um pequeno texto, um texto que foi preparado exclusivamente para você, para entender de fato essa história. Vamos ver? Olá, pessoal! Hoje eu vou contar para vocês um pouquinho sobre uma das mais belas artes da humanidade, a arquitetura egípcia. Até então, sabemos muito pouco sobre a forma dos egípcios criarem todos aqueles monumentos, pirâmides, túmulos, enfim. Mas existem algumas informações. Estas obras faraônicas dispunham de milhares de trabalhadores que, por incrível que pareça, ficavam anos dando duro para terminar determinada obra. Mas e aí? Vocês já viram o tamanho das pedras que eles usavam para construir aquelas enormidades? Pois é, só para a gente ter uma ideia, na construção da pirâmide do túmulo de Quéops, as pedras utilizadas são suficientes para rodear toda a França com uma muralha baixa. Incrível! Cada uma delas pesa entre 2,5 e 15 toneladas, atingindo no total o espantoso número de 2,5 milhões. Agora você deve imaginar por que aquela turminha de milhares de pedreiros levou aproximadamente 30 anos para construir o túmulo. Mas como eles faziam para mover todos esses pedregulhos de um lado para outro, hein? Uma das formas é esta que você está pensando e tem a ver com a nossa aula. Os homens que talharam estas pedras e as colocaram nos locais respectivos não dispuseram de nenhum meio mecânico, à exceção da alavanca, do cilindro e do plano inclinado. Pois é. Então, você já viu que essa técnica de plano inclinado, por exemplo, já era usada há mais de 4.000 anos atrás. Veja que é um negócio que dá muito resultado, porque há muito tempo já se usava e continua se usando hoje. Muito bem, nós já vimos a aplicação de um corpo sendo suspenso ao longo de um plano inclinado. Só que nós fizemos isso em que ele foi levado de maneira uniforme. Vamos a um caso um pouco mais sério, um pouco mais difícil. Vamos então a um exemplo de cálculo dinâmico do plano inclinado. Vamos ver? Considere um corpo de massa 10 kg que está apoiado num plano inclinado de 30 graus em relação horizontal, sem atrito, como indicado aí. E é abandonado no ponto A, distante 20 metros do solo. Adote para a aceleração da gravidade local o valor de 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos determinar então, primeiro, a aceleração com que o bloco desce o plano. Letra B, a intensidade da reação normal sobre o bloco. Letra C, o tempo gasto pelo bloco para atingir o ponto B. Ele sai do A e vai para o B. Letra D, a velocidade com que o bloco atinge o ponto B. Vamos então ao cálculo. Bom, os dados importantes. Tem-se massa do corpo, 10 kg. Ângulo de inclinação, nosso θ, lá da história inicial, 30 graus. A altura, o H, 20 metros. E o corpo foi abandonado, logo a velocidade em A vale 0. Decompondo o peso, nós já conhecemos Px, componente ao longo do plano, Py, perpendicular ao plano, na direção da normal. Notem, o corpo só vai descer de A para B. De A para B, só vai descer. Não existe movimento perpendicularmente ao plano. Esta aqui é a aceleração do corpo na descida. Então, usando a segunda lei de Newton, que é conhecidíssima, força resultante igual massa vezes aceleração, obtemos. Na direção x, que é paralela ao plano, que é onde vai estar o movimento realmente, quem é a resultante? É o Px. Px é a resultante, que é igual a massa vezes aceleração.
Aí você pode perguntar, Px, eu já vi Px. Você já viu, nós já vimos. Ele é conhecido. Px é igual a quem? P, que multiplica C no θ, PC no θ, igual a massa vezes aceleração. Lembrando, de outrora, que peso é igual a mg, então mgc no θ igual a ma. Opa, o que eu posso fazer agora? Posso simplificar o m. Chega-se à conclusão que a aceleração é igual a g seno θ. Após cortar o mzinho, sobrou este resultado. Notem, g é uma constante. Seno θ também é uma constante. Então, eu posso dizer que a aceleração do móvel é constante. Ora, se ele descreve uma reta com aceleração constante, ele descreve qual movimento? Movimento retilíneo uniformemente variado. Agora, vamos ao número que determina a aceleração. O g vale 10, foi dado no problema. Seno θ vale meio, porque o ângulo θ vale 30 graus, seno de 30 é meio. Ora, 10 vezes meio é a metade de 10, isto é, vale 5. 5 o quê? 5 metros por segundo ao quadrado, que é a unidade da aceleração. Esse é o valor da aceleração ao longo do plano. Vamos ao item B, para calcular normal. Na direção y, que é perpendicular ao plano, o que é que nós temos? Resultante, n menos py igual a ma. Mesma história. Aplicamos a segunda lei de Newton e dissemos, resultante é igual a massa vezes aceleração. Ora, como não existe movimento, logo não vai ter aceleração. Na direção y, o que é que nós temos? N menos py é igual a zero, porque não tem movimento, logo não tem aceleração. Daqui eu tiro que n menos py, que é p cosseno θ, é igual a zero. Ou ainda eu posso afirmar que n é igual a p cosseno θ. Mas quem é o peso? M vezes g. Vamos substituir. M vale 10. Foi dado no problema. Gravidade vale 10, também é conhecido. E, neste caso, o cosseno de 30 graus é raiz quadrada de 3 sobre 2. Resolvendo, 10 vezes 10 dá 100, dividido por 2 dá 50. 50 é o quê? Raiz de 3. Qual a unidade? Como é força, é 50 raiz de 3 newtons. Vamos ao item C. Para calcular o tempo, precisa-se saber o valor de AB, a distância coberta de A até B. Como a gente vai fazer isso? No plano, naquele plano inclinado, o seno de 30 graus é H por AB, cateto oposto pela hipotenusa. Ora, seno 30 vale meio, H vale 20, foi dado no problema. AB que eu quero calcular. Então, resolvendo, eu encontro que AB vale exatamente 40. Já conhecido AB, ao longo do plano, o movimento é uniformemente variado, MUV. Na verdade, como a trajetória é uma reta, é um MRUV. Logo, AB, que é o espaço percorrido, é a aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2. Substituindo, conhecido AB, vale 40. Conhecida a aceleração, que é 5. O 2 é número, beleza? Vamos calcular o tempo. Tempo ao quadrado igual a 16, fazendo a operação matemáticazinha que aparece aí. Ora, t quadrado igual a 16, quanto equivale o t? Um número que é ao quadrado a 16 é 4. Então, o tempo é igual a 4 segundos. Sendo um movimento uniformemente variado, a velocidade varia linearmente com o tempo de acordo com a sua função horária, que é v igual a v0 mais a vezes t. Ora, velocidade eu quero saber. A inicial é 0. Foi dito no problema que o corpo foi abandonado, logo não tem velocidade inicial. Mas a aceleração, que é 5, calculamos, e o tempo que acabamos de calcular, vimos ainda há pouquinho que é 4. Ora, nós temos que 0 mais 5 vezes 4 dá 20. Então a velocidade fica 20 metros por segundo. Essa parte de cálculo é fundamental. Gostei do exemplo, professor. E o que vem agora? Muito bom que você gostou. Na verdade, eu acho que todos os nossos queridos alunos vão gostar, porque essa é uma aplicação realmente importante. Agora, vamos ver um outro tópico. Vamos ver sistema de forças. Bom, você pode perguntar, sistema de forças? O que é isso? Vamos imaginar uma situação. Temos aqui um corpo, tá?
no qual aplicam-se várias forças. F1, F2, F3, Fn, N forças. Suponha que cada bolinha dessa é uma força aplicada. Bom, o que você vai fazer? Você tem um conjunto de força aplicado nesse corpo. Nós só conhecemos a situação na qual a resultante é igual a massa vezes a aceleração. A resultante, a força, a única força que vai movimentar ou vai parar o corpo de repente. Em outras palavras, o que você precisa saber é como reduzir esse sistema a uma única força. Nós vimos então o aparecimento de um conjunto de forças. Isso se chama sistema de forças. Como é que você vai pegar esse conjunto e vai trabalhá-lo? Como eu falei, você tem que imaginar uma única força que faz suprir todos os efeitos desse conjunto. Essa única força é chamada resultante. E como é que calcula isso? Se calcula, então, pela soma vetorial das forças aplicadas ao corpo. Parece difícil. Na verdade, esta soma é realmente algo diferente. Muitas das vezes você soma 1 mais 1 nesta soma e não dá 2. Vamos ver agora a classificação dos sistemas de forças. Agora, existem duas formas de você classificar este sistema de forças. Primeira delas, coplanar. As forças que se mantêm no mesmo plano, todas elas estão exatamente no mesmo plano, são chamadas coplanares. Agora, como é que elas se dividem? Elas podem ser concorrentes, isto é, elas se cruzam em um único ponto, podem ser paralelas, não há cruzamento. Ou pode ser aleatório, que a gente chama de qualquer. Como é que é isso? Duas cruzam, uma não cruza, é um conjunto de forças em que não é paralelo e nem é concorrente. Vamos ao próximo. Espacial. Essa é mais difícil. Por quê? Porque aí você tem um conjunto de forças disperso no espaço. Então, uma aqui, outra por cima, outra por baixo. Tem um conjunto grande de forças. Mas aqui também eu posso ter forças concorrentes, quando todas elas no espaço passam em um único ponto. Podem ser paralelas. Como é que acontece isso? Quando todas elas no espaço mantêm a mesma reta de direção, uma mesma reta que define a sua direção. Ou ainda pode não ser nem concorrente nem paralelo, que nós chamamos de qualquer. Bom, essa classificação é um tanto quanto hipotética, né? Vamos fazer um cálculo. Vamos ver como é que calcula a resultante das forças de um sistema. Como é que fica? Vamos ver? A resultante é o somatório das forças que estão atuantes no corpo. Este FI é uma simbologia que significa qualquer uma das forças, somatório das I forças, da primeira, da segunda, da terceira, da quarta e assim por diante. Existem duas maneiras de calcular essa resultante. A determinação da resultante de um sistema de forças coplanares concorrentes pode ser feita de duas maneiras. Primeira delas, regra do paralelogramo. Como é que fica? Vamos ver? Considere, então, duas forças, F1 e F2. Estão indicadas. Primeira coisa importante, foi dito que é o cálculo de um sistema de forças concorrentes. Então, elas se cruzam, elas se cortam em um ponto. Nós vamos fazer esse cruzamento exatamente nas suas origens, no início de cada uma das forças, que é o ponto A da figura. Bom, então você tem F1 e F2. De posse de F1 e F2, nós vamos construir um paralelogramo, para então fazer o cálculo da resultante. Espera aí, mas o que é um paralelogramo? Paralelogramo é uma figura de 4 lados, sendo que 2 opostos são sempre paralelos. Vamos ver então? É assim, ó. Você tem F1 e F2. Já que o paralelogramo tem 4 lados, faltam 2. Esse F1 não é paralelo a F2. Então, eu tenho que encontrar duas outras retas que sejam, primeira, paralela a F1 e a segunda, paralela a F2. Vamos tracejar, então. Esta reta superior é paralela a F2. Esta reta inclinada, paralela a F1. Então, você já tem o teu paralelogramo. Está aqui, ó, F1, tracejada, tracejada e F2. Então, você tem já o tal do paralelogramo. Depois de desenhar o paralelogramo, você vai calcular de fato a resultante.
Como é que é feito então esse cálculo? Como é que você vai ver essa resultante? Quem é essa resultante? Não esquece que fisicamente a resultante é a força que sozinha vai substituir todo o sistema de forças. Notem, a resultante é a diagonal do paralelogramo. Não é qualquer diagonal, não. É a diagonal que está exatamente começando pelo encontro das forças e terminando pelo encontro das retas tracejadas. A resultante, então, é esta reta central que aparece aqui, ó. Beleza? Então, você já viu como é que calcula graficamente a resultante. Esse é um dos métodos. Nós utilizamos o método do paralelogramo. Vamos ver o outro, que é conhecido como regra da linha poligonal. Você tem novamente, vamos pegar o mesmo exemplo anterior, inclusive já com a resultante feita. Você tem F1, que é aquela força do início, F2 também conhecida, ponto A, ponto de cruzamento, e já conhecemos a resultante. Agora, como é que você vai fazer esse cálculo da linha poligonal? Você pega F2, que já estava aqui, tá? Eu troquei o ponto A, desculpa, pelo ponto O, para indicar a origem do conjunto, tá? É o mesmo ponto A. Continuei com a mesma força F2. Só que eu fiz diferente. O F1 eu transladei até a extremidade de F2. Isto é, eu juntei a origem de F1 com a extremidade de F2. De posse disso, agora eu vou traçar desde o ponto O, que é a origem da primeira força F2, até a extremidade da última, que é a força F1. E você tem, então, que essa linha vai ser justamente a tua resultante. No caso de duas forças, fica bem simples. Vamos ver com um pouco mais de forças. Está aí a força F1, digamos assim, a força 1. Vou aplicar uma outra força, uma força 2 para baixo. No mesmo ponto A, põe uma outra força, que é a força 3. Notem, 1 foi aplicada, 2 foi aplicada, 3 também. Para ficar um pouquinho mais bonito, vamos botar a força 4. Agora sim. Temos 4 forças com as origens ligadas no ponto A. Como é que você vai determinar a resultante? Exatamente pelo método da linha poligonal. Aí você vai dizer, pô, mas por que eu não posso usar a regra do paralelogramo? Porque a regra do paralelogramo é aplicada para 2 forças de cada vez. Quantas forças você tem aqui? 1, 2, 3, 4. Então ficaria muito complicado fazer. Como é que eu faço? Bom, eu tenho que encontrar essa resultante a partir da regra da linha poligonal. Eu tenho que escrever um polígono com esses vetores, com essas forças. Como é que fica? Eu peguei na sequência, primeiro a força 1, depois a força 2, depois a força 3, depois a força 4. Na verdade, eu poderia fazer isso em qualquer ordem. Podia pegar 4, 1, 3, 2, tanto faz. Podia pegar qualquer ordem que o resultado ainda seria essa resultante, com este tamanho, com exatamente essa inclinação. Tudo exatamente igual. Mudaria, evidentemente, o formato da figura, mas o tamanho da resultante, a inclinação dela, não mudaria de forma alguma. Vamos ao próximo. Vamos falar sobre o processo trigonométrico. Para que o processo trigonométrico? Porque até agora nós não vimos nenhum cálculo numérico, nenhuma maneira de determinar numericamente o valor dessa resultante. Como é que você vai fazer isso? Vamos ver? Novamente, F1, F2, só que agora vamos indicar o ângulo entre as forças e vamos ver como é que faz isso. Está aqui a linha poligonal que nós fizemos ainda há pouquinho. Fizemos o F2, tivemos o F1 e tivemos a resultante. Nós vamos agora determinar os valores da força resultante e das inclinações dos ângulos. Vamos ter uma relação entre elas. Como é que calcula então a resultante? Nós vamos calcular a resultante por essa pequena expressão. A resultante é igual a raiz quadrada de F1 quadrado mais F2 quadrado mais 2F1 F2 vezes cosseno do ângulo entre as forças. Parece uma bula de remédio, né? Você lê e não consegue entender. Mas, na verdade, é muito simples. Isto aqui é a aplicação pura e simples da lei dos cossenos. Uma pequena adaptaçãozinha. E é fácil de decorar. Notem que a resultante aparece sozinha,
cada uma das forças ao quadrado, 2 vezes cada uma delas, multiplicado pelo cosseno. E para você saber a orientação, a direção, o sentido da resultante, você vai para a regra do Lamy, conhecida como lei dos senos. Na figura anterior, você tem alfa, beta e teta. Nós vamos aplicar a lei dos senos, ou a regra de Lamy, para esse triângulo. Como é que fica isso aí? Você diz que a resultante está para o seno teta, assim como F1 está para o seno alfa e F2 para o seno beta. Com isso, você tem o valor da resultante e pode calcular a sua orientação. Fácil? Aparentemente bem simples, é só questão de resolver exercícios agora. A dica de estudo de hoje é: estude trigonometria. É muito importante para se desenvolver esse conteúdo. Na aula de hoje estudamos o plano inclinado, sistema de forças. Plano inclinado facilita a vida porque reduz o seu esforço. E o sistema de forças, conjunto de forças aplicadas a um corpo. E concluímos a aula com o estudo do sistema de forças. Um conjunto de forças aplicadas a um corpo que pode ser reduzido então a uma única força, conhecida como resultante. Bons estudos! Caro amigo, instigue no aluno, forme nele a ideia de que ele precisa estudar muito sobre as civilizações antigas, que tem muita coisa a aprender, sobretudo de máquinas simples, as próprias construções de pirâmides e algumas outras construções. Isso traz a ele o interesse maior pelo estudo, com certeza absoluta.